O fechamento do espaço aéreo sobre Astrakhan não é apenas uma manobra estratégica, é um sinal claro de que algo grande está prestes a acontecer. Enquanto o mundo observa, a tensão entre Rússia e Ucrânia se intensifica e os analistas estão em alerta máximo. O que isso significa para a segurança global? Prepare-se para entender os desdobramentos que podem mudar o cenário geopolítico. A decisão recente de restringir o espaço aéreo em áreas estratégicas reflete uma estratégia cuidadosamente calculada pela Rússia, sinalizando o uso de um armamento avançado que pode alterar profundamente o equilíbrio do conflito. Este cenário revela a presença de uma tecnologia militar sofisticada que promete influenciar de maneira decisiva as táticas de guerra. O míssil balístico Ornik. O Ornik, com seu design de última geração e capacidade de destruição direcionada, tem se tornado o centro de atenção das operações russas. Informações captadas por satélites mostram intensa movimentação de equipamentos militares especializados em locais estratégicos, reforçando as suspeitas de que a Rússia está preparando ataques de alta precisão. Especialistas militares alertam para o potencial disruptivo dessa arma, que combina força letal com uma precisão que desafia as tecnologias de defesa convencionais. De acordo com fontes ligadas ao monitoramento da situação, áreas como Kiev e pontos críticos ao longo do rio Dnieper são vistos como prováveis alvos de ataques coordenados. O verdadeiro temor, no entanto, é a possibilidade de que o Ornik seja utilizado para realizar uma ofensiva massiva, capaz de desestabilizar completamente as defesas ucranianas em uma única investida. O que distingue essa arma é sua capacidade de atingir com exatidão alvos prioritários sem causar danos significativos a áreas civis próximas, conferindo uma vantagem estratégica crucial ao Kremlin. Além do impacto físico, o simples anúncio da preparação do Ornik já exerce uma pressão psicológica considerável sobre as forças ucranianas e seus aliados. Relatos de ações anteriores demonstram como esse sistema balístico foi capaz de desmantelar bases militares, depósitos de armas e instalações de comando em um curto espaço de tempo, abalando não apenas as defesas físicas, mas também a confiança nas estratégias de contenção implementadas pelo Ocidente. Embora os sistemas de defesa Patriot e os caças F-16 enviados à Ucrânia sejam vistos como um reforço importante para suas forças armadas, eles têm se mostrado insuficientes para conter o avanço da tecnologia militar russa. O Ornik, um míssil de alta precisão com capacidade destrutiva sem precedentes, representa um desafio para as defesas aéreas e terrestres ucranianas, que lutam para adaptar suas estratégias em um campo de batalha cada vez mais dominado por inovações tecnológicas. A coordenação meticulosa das operações de Moscou, que combina ataques estratégicos e psicológicos, tem colocado as forças ucranianas em uma posição predominantemente defensiva, dificultando qualquer iniciativa ofensiva relevante. A incapacidade de realizar contraofensivas eficazes expõe uma realidade ainda mais preocupante: a pressão econômica que a guerra exerce sobre a infraestrutura ucraniana. Ataques repetidos a centros logísticos, redes de transporte e instalações de energia têm causado um impacto devastador na capacidade do país de se sustentar no conflito. Essa destruição não apenas interrompe o fluxo de suprimentos essenciais, mas também impõe desafios significativos à mobilização e ao reabastecimento de tropas. Além disso, a dependência crescente da Ucrânia de assistência militar e econômica externa coloca o país em uma posição vulnerável, onde atrasos ou limitações no envio de ajuda podem comprometer ainda mais suas operações no fronte. Enquanto a Ucrânia enfrenta essas dificuldades, a Rússia parece ter encontrado maneiras de mitigar os efeitos das sanções econômicas impostas pelo Ocidente. Sua ampla reserva de recursos naturais, como gás natural, petróleo e minerais estratégicos, fornece uma base econômica robusta que sustenta seu esforço de guerra. Aliado a isso, a cooperação com países como China e Irã fortalece suas cadeias de abastecimento e garante acesso a tecnologias que poderiam estar inacessíveis devido às restrições internacionais. Essa rede de alianças estratégicas não apenas reforça a resiliência russa, mas também desafia diretamente os objetivos das sanções ocidentais.
O contínuo avanço tecnológico da Rússia é outra peça fundamental desse quebra-cabeça. A criação e o uso de armas sofisticadas, como o Ornik, demonstram a capacidade de Moscou de unir tradição militar a inovações de ponta. Essa abordagem híbrida permite o desenvolvimento de um arsenal altamente eficaz e adaptável às demandas do combate moderno. O impacto do Ornik não se limita à destruição física. Ele representa uma mudança nas regras de guerra, onde armas não nucleares podem alcançar resultados devastadores com um grau de precisão que antes era considerado inatingível. No entanto, as dificuldades não estão limitadas ao lado ucraniano. As divisões internas entre os aliados ocidentais começam a surgir como um novo obstáculo à continuidade do apoio a Kiev. Países como Hungria e Turquia têm adotado uma postura mais conciliadora em relação à Rússia, enquanto outras nações, como os Estados Unidos, enfrentam pressões domésticas crescentes para reduzir o envolvimento em conflitos estrangeiros. Além disso, os altos custos econômicos de manter assistência militar e financeira à Ucrânia têm levado a debates internos em várias capitais ocidentais, alimentando dúvidas sobre a viabilidade de um apoio sustentado a longo prazo. Essa fragmentação dentro da coalizão ocidental ameaça a coesão das respostas unificadas que inicialmente marcaram o início do conflito. Enquanto algumas nações pressionam por uma abordagem mais agressiva contra Moscou, outras defendem negociações que possam aliviar as tensões. Essa disparidade de perspectivas não apenas enfraquece a posição coletiva dos aliados, mas também fornece à Rússia uma oportunidade de explorar essas divisões em seu benefício, consolidando sua posição estratégica e pressionando ainda mais a Ucrânia. Com um cenário global tão fragmentado, a continuidade do conflito depende tanto das capacidades militares quanto das estratégias políticas e econômicas adotadas pelas partes envolvidas. A superioridade técnica da Rússia, exemplificada pelo uso do Ornik, e sua resiliência econômica contrastam fortemente com as dificuldades enfrentadas pela Ucrânia e seus aliados. O resultado dessa dinâmica determinará não apenas o desfecho desse conflito, mas também o equilíbrio de poder no cenário internacional nas próximas décadas. A Ucrânia enfrenta um dilema cada vez mais complexo e doloroso. Persistir na resistência contra as forças russas significa aceitar perdas humanas e materiais de proporções devastadoras. No entanto, a busca por apoio mais robusto de seus aliados ocidentais muitas vezes resulta em atrasos ou promessas que nem sempre se traduzem em ajuda prática e imediata no campo de batalha. Essa situação coloca as lideranças ucranianas em uma posição de constante incerteza, forçando-as a equilibrar a necessidade urgente de reforços com a dura realidade de que esses auxílios podem não chegar a tempo ou na escala necessária para conter as ofensivas russas. Além disso, a simples chegada de novos equipamentos ou tecnologias não resolve os desafios psicológicos e estratégicos que o país enfrenta. Cada ataque russo deixa um rastro de destruição que vai além do físico. Abala a moral das tropas e das comunidades afetadas, que veem suas esperanças de estabilidade e paz sendo continuamente adiadas. As lideranças sabem que o custo humano desse conflito não se limita às baixas no campo de batalha, mas inclui também o impacto emocional e social que permeia todas as esferas da vida na Ucrânia. O conflito não apenas coloca a Ucrânia em uma posição frágil, mas também desencadeia profundas reflexões sobre o futuro das relações internacionais. O uso de armas como o Ornik não é apenas uma demonstração de força por parte da Rússia, mas um marco que redefine as dinâmicas de poder global. A capacidade de um míssil balístico de atingir alvos com precisão sem depender de armas nucleares desafia as convenções militares estabelecidas, exigindo que as potências mundiais reconsiderem suas estratégias. Países que antes se sentiam protegidos por suas defesas convencionais, agora precisam lidar com a realidade de que essas tecnologias podem se tornar obsoletas frente à sofisticação crescente do arsenal russo. Esse cenário coloca novas pressões sobre alianças como a OTAN,
que deve revisar seus sistemas de defesa e capacidade de resposta para acompanhar a evolução tecnológica do adversário. A introdução de armamentos como o ORNIC força as nações a debaterem não apenas a modernização de seus arsenais, mas também as implicações éticas e políticas de investir em novos tipos de armamento, enquanto conflitos como o da Ucrânia continuam expondo as vulnerabilidades globais. Por outro lado, a incerteza sobre o próximo movimento de Moscou mantém o mundo em alerta constante. O recente fechamento do espaço aéreo sobre Astrakhan, combinado com a mobilização de equipamentos militares em grande escala, aponta para a possibilidade de um ataque iminente. No entanto, a verdadeira dúvida não é apenas sobre quando esse ataque ocorrerá, mas também sobre a intensidade e o alcance das ações russas. Essa estratégia de manter o inimigo e a comunidade internacional em suspense faz parte de uma abordagem que mistura força militar e guerra psicológica, um elemento que Moscou domina com eficácia.